Agora, vamos falar dessa operação da Polícia Federal que está reverberando em todo o país. O Ministério Público também, junto com a Polícia Federal, estão realizando essa mega operação contra um esquema bilionário no setor de combustíveis. São mais de 1.400 agentes mobilizados em 8 estados aqui do nosso país. Sobre os detalhes e os bastidores também dessa operação, eu chamo agora ao vivo, direto da capital paulista, David de Tarso, que está com a gente agora, acompanhando desde cedinho tudo isso. Oi, David, boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde a você, ao Bruno e também a todos que nos acompanham aqui em tempo real na Jovem Pan News. Essa é a maior operação da história que visa principalmente os postos de combustíveis e até mesmo as usinas que são gerenciadas pelo crime organizado, primeiro comando da capital. De acordo com aquilo que foi sendo desdobrado ao longo dessa manhã, conforme as apurações foram chegando, são pelo menos 300 postos de combustíveis, 5 usinas, também refinarias e 40 fintechs que são operadas por meio do PCC. De que forma que os investigadores, então, eles atuaram e identificaram como a facção criminosa agiu para tornar o dinheiro ilícito em lícito. Eles, no primeiro momento, começaram a adquirir postos de combustíveis que estavam praticamente quebrados ou já tinham falido e começavam a operar. Eles faziam desde a composição química dos combustíveis, por exemplo, colocando aditivos que não são permitidos na gasolina, no etanol, até mesmo aquilo que ia para dentro do tanque do veículo de forma adulterada. Ou seja, a pessoa colocava lá R$50 de gasolina, mas muitas vezes nem tinha esse valor dentro do tanque. Havia tanto a adulteração por meio de metanol, como também essa questão da adulteração em relação àquilo que ia para o tanque de combustível. E dessa maneira, começou a estruturar a organização criminosa, essa investigação que vem desde 2020, mas a gente sabe que os avanços foram bem superiores a isso, né? A atuação do crime organizado já supera anos anteriores, já vem lá desde a década, vem desde 2010, aliás. Então, eles foram escalonando essas investigações e por meio de um trabalho conjunto com a Polícia Federal, Ministério Público, Receita Federal, ANP, eles conseguiram identificar de que forma que o PCC se articulou e cresceu em relação aos postos de combustíveis em todo o território nacional. O foco da operação hoje foi em 8 estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, também Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, onde os postos de combustíveis e as usinas eram operadas pelo primeiro comando da capital. Eles, então, arrecadavam o dinheiro, financiavam fintechs, diluíam esse dinheiro para a lavagem, então, dos recursos. A estimativa dessa investigação é que eles tenham movimentado, só ao longo de 2020 até agora, cerca de 52 bilhões de reais. E essa composição também, que eu acabei citando sobre o metanol, até o promotor do GAECO, do Ministério Público aqui de São Paulo, o Yuri Fisberg, ele falou que é uma substância extremamente nociva à saúde, pode gerar efeitos adversos, até mesmo provocando incêndios, porque o metanol é diferente de, por exemplo, quando pega fogo o álcool ou a gasolina, que você consegue perceber as chamas. O metanol, ele não é perceptível, é invisível. E por isso de tantos acidentes também, e por isso dessa nocividade toda em relação à saúde. Nós separamos até um trecho na entrevista do promotor, que deu mais detalhes sobre como eles agiam nessa composição, colocando aditivos que não são permitidos de acordo com a ANP. Vamos acompanhar. Combustível não adulterado, com preço competitivo ou de mercado, que vem desde a origem de pessoas que já foram processadas, já foram condenadas ou estão em processos de recuperação de ativos, criaram os fundos ou criaram empresas em nome de terceiros para gerir toda a cadeia. E estão ludibriando o Estado enquanto devem bilhões, mas gerenciam toda a cadeia e aí o preço pode ser, independente se o preço é barato ou caro, é o preço do mercado. Ao mesmo tempo que em outra vertente nós temos combustível adulterado, aí sim, no caso do metanol, o metanol é muito mais barato, uma diferença de preço, e não necessariamente isso repercute num preço mais barato. Pode ser para afastar a concorrência ou pode ser para manter o preço e os consumidores mantidos em erro. O ponto de partida foi justamente esse, né? Porque eles conseguem vender muitas vezes os combustíveis a preços que os
que atuam de forma lícita, que os empresários que estão no ramo não conseguem promover essa mesma venda, porque aquilo que alguns pagam na distribuidora diretamente, por exemplo, o preço do etanol lá a R$ 2,59 que ele paga da distribuidora, normalmente os donos de postos têm um lucro variando entre 20 até 30 centavos por litro de combustível, eram os preços praticados na bomba de combustível já para o consumidor final em relação aos postos gerenciados pelo primeiro comando da capital. E a diluição desse dinheiro também se dava pelas fintechs, porque além dessa percepção do preço, né, que foi uma pergunta que eu fiz a esse promotor, também estava o representante da Receita Federal, que faz parte da Secretaria-Geral da Receita Federal, o Robson Barreirinha, e ele explicou que a dificuldade de você encontrar os mecanismos de como eles lavam o dinheiro foi porque existiu lá atrás uma normativa em relação ao Pix, para que eles pudessem identificar as fintechs e a atuação delas. Houve bastante repercussão, até lobby por parte de alguns partidos políticos contra essa medida, para que o rastreio fosse feito. Diversas pessoas até se manifestaram por meio das redes sociais, gravando vídeos e tudo. E segundo o secretário, então, da Receita Federal, a dificuldade está justamente aí, porque as fintechs, elas não são fiscalizadas da mesma maneira como os bancos. E o PCC consegue atuar livremente nesses mercados. Até por isso que aqui na Faria Lima, um importante centro financeiro de São Paulo, em outras regiões que acumulam esses investidores, foram alvos dessa operação que totalizaram aí 350 estabelecimentos comerciais que foram os alvos de busca e apreensão. Centenas de computadores foram apreendidos, toneladas de documentos também, que agora serão periciados. Mas a dificuldade está justamente aí, em relação ao Pix. De que forma que eles vão fazer o rastreio, sendo que não existe uma normativa estabelecida no país. E o Robson Barreirinha criticou essa ação contra o Pix, que a gente viu no ano passado acontecendo, né, em larga escala, desde quando houve o anúncio e depois a resolução, então, a normativa não entrou em vigor. E a dificuldade é justamente essa, porque, segundo ele, isso ajudou a fortalecer não só o PCC, mas as outras facções que atuam no nosso país. Nós separamos esse trecho também para que você possa acompanhar em detalhes. No cerne de todas as operações aparecem fintechs. Isso precisa ser dito. Não podemos, evidentemente, generalizar. As fintechs prestam um serviço importantíssimo de inserção da população no sistema financeiro, mas também temos que reconhecer que muitas delas são, sim, instrumentalizadas pelo crime, para movimentar, para ocultar e para lavar dinheiro do crime organizado e agora de maneira mais sofisticada, utilizando de fundos de investimento, fundos imobiliários, fundos multimercados. E por que isso acontece? Por diversas razões, mas nós entendemos que a razão principal disso acontecer é por conta de um vácuo, de um limbo regulatório em relação às fintechs. Pois é, até regiões portuárias, o primeiro comando do capital já estava atuando, né, na compra de regiões portuárias para fazer toda a cadeia do combustível, desde a importação, a fabricação e a distribuição desses combustíveis por meio dos postos também, que são operados tanto para lavagem de dinheiro como também para a obtenção de recursos para fortalecer a facção criminosa. E agora as investigações, claro, com esses documentos, todo o material apreendido, elas avançam justamente para identificar outras pessoas ligadas ao primeiro comando da capital. Algumas pessoas foram presas nesta quinta-feira, mas o principal foco foi a busca de documentos e computadores. Márcia e Bruno. A gente continua acompanhando informações importantes, uma ampla cobertura. O David Tarso, logo nas primeiras horas do dia desta quinta-feira, já de olho, juntamente com a nossa equipe em São Paulo, repórteres espalhados, imagens que são chamativas, né? Chama a atenção a estrutura de residências, de condomínios, de veículos de luxo, muito dinheiro, e a gente vê que esse dinheiro vai virando edificações, o que é difícil de ser ressarcido, de voltar para o Estado novamente, porque já virou um apartamento, um edifício, virou uma residência, enfim. A gente continua de olho, qualquer informação a gente volta a conversar. Nosso especialista em segurança pública aqui na Jovem Pan, o David Tarso, sempre de olho no que é importante você ficar sabendo.